de ouvir, porque respeitar, talvez pelo teu bem-estar. Se queres que algo mude, vem daí pela tua saúde. Eu só tive uma vez uma sessão de educação sexual durante a minha escolaridade toda. Eu tive no básico, na escola básica tive alguma, mas sempre achei que foi um bocado pouco. Eu tive já há uns anitos, já há mais de 10 anos, mas era muito pouco aprofundado. Acho que o mais importante, lá está, são o caso das relações sexuais. Mas acho que o foco muito importante também nas doenças sexualmente transmissíveis, que às vezes é um tópico que não é tão falado. Eu acho que a educação sexual deve ensinar coisas acerca do self e da própria pessoa. Olá, sejam bem-vindos ao Pela Tua Saúde, um podcast sobre saúde feito por jovens a pensar em jovens. Em estúdio, montamos uma espécie de consultório informal, medicamente assistido, para esclarecer dúvidas, discutir dados e curiosidades e explicar o que muitas vezes parece complicado, mas não é. Tudo numa linguagem acessível e sem tabus. Eu sou a Raquel Souza. E eu sou o Guilherme Mazzulli. Esta primeira temporada é dedicada à sexualidade e hoje vamos abordar a educação sexual nas escolas com a doutora Gisela Leiras, especialista em saúde pública. Doutora Gisela Leiras, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. A doutora é também coordenadora do Programa Nacional de Saúde Escolar. Em que consiste esse programa, doutora? O Programa Nacional de Saúde Escolar é bastante abrangente, vai além desta temática da sexualidade, sendo esta uma das áreas abrangidas. Basicamente é um programa vertical que é coordenado a nível da Direção-Geral da Saúde, a parte estratégica, digamos assim, e depois operacionalizado a nível local pelas equipas locais de saúde escolar. Estas equipas são constituídas por profissionais de saúde das ULS, das Unidades Locais de Saúde, quer profissionais das Unidades de Saúde Pública, técnicos de saúde ambiental, médicos de saúde pública, enfermeiros também de saúde pública e saúde comunitária, como profissionais das UCCs e as outras unidades e serviços partilhados das ULS, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos. No fundo, tentamos ter aqui uma equipa multidisciplinar e abrangente que possa precisamente abarcar este leque de especialidades e de áreas de saber e competências da área da saúde que nós queremos trabalhadas com os jovens. Okay? Essas equipas depois atuam juntamente com os estabelecimentos de educação e ensino, atuam perto destes profissionais e com aquilo que são os coordenadores dos projetos de educação para a saúde e das áreas de cidadania, que são aqueles que trabalham mais também as áreas da saúde no âmbito da educação para a saúde também, mas não só, ou seja, não fazemos só aqui intervenção no que toca à literacia e educação para a saúde, também tem um papel muito ativo na área das necessidades de saúde especiais, na referenciação e identificação de casos que pode ser, por exemplo, um caso de violência no namoro ou necessidades na área da sexualidade também. E qual é a importância de educar sexualmente as crianças e adolescentes? Eu diria que é de extrema importância e a avaliação de programas e projetos nesta área mostra que quanto mais cedo começarmos as intervenções na área da sexualidade e sobretudo antes do início da atividade sexual, maior efetividade das nossas intervenções. Portanto, deve-se iniciar precocemente e aqui a educação para a sexualidade não é só uma questão sanitarista e biológica, não é só abordar o corpo humano, digamos assim, é também uma questão de competências socioemocionais, da relação com o outro, de conhecer o nosso corpo, e por isso é que também se pode começar cedo a conhecer o corpo, o que é privado, o que é público, a relação em relação ao corpo do outro, à diversidade, à inclusão. Portanto, há aqui uma abrangência de competências que se querem e de atitudes que se querem face à sexualidade, que vai muito além da componente biológica e por isso é que é importante começar cedo, para que depois consigamos ter jovens e adultos que saibam, lá está, o que é o consentimento afirmativo, o que é relacionarmos com a outra pessoa, o que é protegermos também o nosso próprio, as nossas vontades e sabermos impor essas vontades, saber aceitar e ter uma boa autoestima em relação ao nosso corpo e ao nosso desejo, que também é importante, proteger-nos, isto é muito importante, a questão da prevenção em relação a infecções sexualmente transmissíveis, sabemos que também a nível da Europa tem aumentado e, portanto, toda esta
toda esta questão, quer da parte da prevenção de doenças, mas também da parte de promoção da saúde e promoção de uma sexualidade positiva, são áreas que têm que ser trabalhadas desde cedo para que, antes que se comecem a manifestar comportamentos errados e também, se calhar, desinformação que possa ser transmitida, possam ter já estes conhecimentos. E de que maneira é abordada a educação sexual nas escolas? A sexualidade é obrigatória no ensino pela Lei 60 de 2009 também, que estabelece aqui a educação sexual no ensino básico e secundário e, portanto, mesmo sem este Programa Nacional de Saúde Escolar, pelo próprio Ministério da Educação e nas escolas, a sexualidade é um tema abordado e lecionado, seja em contexto de disciplinas, digamos assim, que esteja formalmente no programa, seja depois em projetos que as próprias escolas implementem. Para além disso, como disse, as próprias equipas de saúde escolar, com estes profissionais de saúde, com estas equipas multidisciplinares que já falei, também têm projetos de educação para a saúde em que intervêm nas escolas e vão fazer formação aos jovens nestas áreas. E em que idade se começa a falar sobre sexualidade nas escolas e como é que também se adapta a mensagem às diversas faixas etárias? Daquilo que é, lá está, a tal lei de obrigatoriedade a partir do ensino básico, aquilo que nós também queremos e que será também expresso no programa de saúde escolar é desde o pré-escolar, e já evidência de outros países também que mostra que há efetividade da abordagem desde o pré-escolar da sexualidade, que se comece precisamente a abordar estas competências para ter as tais atitudes que desejamos ter. Nos mais novos, não vamos falar tanto aqui das infecções sexualmente transmissíveis ou dos métodos contraceptivos, se calhar aquilo que algumas pessoas estão mais habituadas a ver abordados nas aulas que têm nesta área, digamos assim. Aquilo que vamos começar é precisamente a desenvolver as tais competências socioemocionais das pessoas para relação em relação ao outro, para a aceitação e compreensão da diferença de corpos, do seu próprio corpo, lá está, do que é público e do que é privado. São essas competências que desde cedo devem ser trabalhadas. E a doutora estava falando sobre as equipes que abordam essas temáticas nas escolas, que é uma equipe multidisciplinar. Uhum. Eu gostava de saber quem é que compõe essa equipe e qual a importância de ter uma equipe multidisciplinar que vai além dos professores. Quem compõe estas equipes, posso dizer que é diferente em todo o território nacional. Okay? Nós não temos estipulado uma constituição específica por categoria profissional das equipas. Isto é algo que pode ser ponderado para o futuro, que temos falado que há certas, se calhar, categorias profissionais que devem estar representadas, precisamente para garantir que existe consultoria dos diferentes temas nestas equipas e que há especialização nos diferentes temas nestas equipas, mas não há aqui um mínimo, digamos assim, de representatividade destas equipas. Geralmente, quem é que constitui? Geralmente temos o médico de saúde pública, porque estas equipas também são coordenadas o programa de saúde escolar a nível local é coordenado pelas unidades de saúde pública, geralmente por um médico ou enfermeiro, ou também existe um caso em que é técnico de saúde ambiental, porque estes são os profissionais geralmente que constituem as unidades de saúde pública. E aqui é importante também esta multidisciplinaridade logo à partida, de ter a visão médica, da enfermagem e da saúde ambiental, e mesmo para a sexualidade, apesar de pode não parecer tão evidente, mas quando se fala, e nós gostamos do conceito de educação sexual abrangente, ok? Não estamos a falar apenas do comportamento e da disciplina que temos que ensinar, da literacia em sexualidade que temos que dar, mas também da forma e do contexto em que o fazemos. Portanto, ter ambientes seguros e saudáveis também é muito importante e portanto, ir a esta área dos ambientes promotores também de uma sexualidade afirmativa, uma sexualidade segura, não é? Também são aqui conceitos muito importantes. Para além disso, como disse, até diria o maior número de profissionais que nós temos na equipa de saúde escolar são enfermeiros das UCCs, das unidades de cuidados na comunidade, e depois também existem
uma diversidade de profissionais de outras categorias aqui dos tais serviços partilhados das unidades locais de saúde, seja psicólogos, seja nutricionistas, médicos de família, fisioterapeutas, portanto poderemos ter diferentes especialidades. Não posso dizer que há aqui que todas as equipas tenham garantidamente estes profissionais. Ok? Gostaria de dizer que sim, que todas as equipas têm um psicólogo, todas as equipas têm um nutricionista, mas isso não é uma realidade que esteja em todo o território. E o Programa Nacional de Saúde Escolar está a ser alterado. O que vai mudar neste programa? O Programa Nacional de Saúde Escolar está atualmente em fase de revisão e espera-se que seja divulgado até ao final deste ano letivo para começar a ser implementado no próximo ano letivo. Isto porque também o programa que nós tínhamos já data de 2015. E o programa vai ter aqui um novo espectro no que toca à população-alvo. Ou seja, vamos a 2 settings novos, digamos, as creches e o ensino superior. Todas as áreas, como já dissemos, incluindo a sexualidade, são áreas muito importantes de começar a abordar precocemente, quer em termos de estratégias de educação para a saúde, quer depois em termos de cuidados de saúde propriamente ditos, quer em termos do tal ambiente promotor de saúde, mas temos que garantir que aquilo que fazemos mostra efetividade, mostra resultados em saúde. Eu, no final, o que quero não é só garantir que falei destes temas com os jovens, é que o facto de eu ter falado destes temas com os jovens, que o facto de eu ter feito aquela intervenção daquela forma, no final fez com que, de facto, eles tivessem mais conhecimentos daquela área, que eles mudassem os seus comportamentos e que eles agora pudessem ter conscientemente escolhas informadas e saudáveis a adotar no seu futuro. Nós queremos, no fundo, com o Programa de Saúde Escolar, conseguir com os jovens o mesmo que foi feito com a reciclagem, digamos assim, que eu costumo dar muito este exemplo. A reciclagem não era um hábito quando eu era pequenina, digamos assim, e muito graças às escolas e a começarmos a fazer reciclagem nas escolas, nós próprios levamos este bom hábito para casa, os nossos pais começaram a fazer, nós, enquanto jovens, começamos a pressionar os pais para fazerem a reciclagem e passou a ser um hábito instituído em muitas casas, muito mais do que era um comportamento antigamente. E é isto que nós queremos com a saúde escolar, é mudar os comportamentos e capacitar os nossos jovens para esses comportamentos saudáveis, mas também que eles levem para casa, não é? Que eles também transmitam aos seus familiares. E, para além disso, é importante considerar também que o Programa de Saúde Escolar, apesar de ter um foco muito grande nos jovens, obviamente, não se destina exclusivamente aos alunos, às crianças e aos jovens. Toda a comunidade educativa é alvo de intervenção, desde os professores, os outros profissionais que trabalham nas escolas, a também os próprios pais encarregados de educação, que também devem ser envolvidos em iniciativas destas equipas, e que é muito importante. E falando um pouco mais sobre a implementação do programa no ensino superior, fale um pouco mais sobre por que vocês decidiram alargar isso ao ensino universitário e como isso vai ser abordado nas universidades. É importante irmos para o ensino superior porque continuam a ser jovens que precisam de atenção no que toca, mais uma vez, à literacia em saúde. Cada vez temos visto que é um problema as pessoas saberem os cuidados que devem ter, saberem a que cuidados devem recorrer e saberem que comportamentos devem adotar. E, portanto, capacitar as pessoas para decisões informadas pelos próprios é importante. E os jovens adultos continuam a ser aqui uma população alvo importante, daí o ensino superior. E também porque falamos aqui, no caso também do que a pandemia nos mostrou, não é? Quando falamos de uma pandemia de problemas de saúde mental, ou então aqui no caso que estão a abordar agora da sexualidade e que continuamos a ver um crescendo de infecções sexualmente transmissíveis, de comportamentos de risco e, como se tem visto agora nas notícias, até de casos de violência e de exposição, que mostram claramente que ainda não estamos conscientes o suficiente para certos riscos, não temos ainda, se calhar, a preparação e educação suficiente para saber como agir em determinadas situações, que cuidados devemos ter, próprios e com o outro, e, portanto, não é, digamos assim, um problema que se extingue na adolescência. E quando eu digo um problema, uma necessidade, digamos assim, de ter que capacitar as pessoas a ter estes níveis de literacia em saúde e dar essa formação, e que depois os jovens adultos já estejam
plenamente capazes de tomar essas decisões e que se sintam com os níveis de literacia em saúde adequados. Portanto, não queremos descurar e quisemos continuar aqui dentro, e é preciso perceber mais uma vez que os recursos na saúde e das equipas de saúde escolar são limitados. Portanto, poderá não haver a mesma capacidade de resposta aumentando aqui a nossa população-alvo para todos os settings. Por isso é que digo que estabelecer parcerias é muito importante para nós. Não é necessário que vamos intervir e que seja um profissional da equipa de saúde escolar que vai dar uma determinada formação ou que vai fazer um determinado projeto em cada universidade. O que é preciso é que consigamos estabelecer pontos, estabelecer equipas e fazer aqui quase uma formação em cascata, não é? De capacitar, se calhar, lá está, alguns grupos que sejam identificados pelas universidades e que depois possam implementar os próprios projetos nas universidades. O objetivo é esse, e isto também é importante porque tem-se visto que as intervenções são quanto mais eficazes, quanto mais envolvidas as pessoas se sentem. Portanto, envolver, e sobretudo quando já estamos a falar de jovens adultos, já estamos a falar de pessoas no ensino universitário, que são perfeitamente capazes também de depois elas próprias dinamizar projetos, e que até acho que pode ser muito mais interessante e se calhar gerar aqui uma maior capacidade de aprendizagem pelos próprios formadores e por aprendizagem interpares, digamos assim, conseguirmos atingir os objetivos propostos, não é? E voltando aqui ao tema da sexualidade nas escolas, quais são as principais barreiras que encontram? Quando se fala em sexualidade e em termos de barreiras, há sempre tabus, como sabemos, há sempre estigmas associados a esta área. Eu não considero que seja uma barreira, eu considero que seja um tema a abordar, não é? Ou seja, é precisamente um dos objetivos na área da educação sexual abrangente, e nós também aqui no programa, quando falamos em educação sexual, falamos não só, lá está, em sexualidade, não só em relações sexuais, como já disse, mas em direitos e em inclusão, em competências socioemocionais. Isto é muito importante. E, portanto, os desafios acabam por ser simplesmente mais um objetivo a atingir, ok? Mais uma área que nós temos que abordar e desconstruir os estigmas. E áreas que ou seja, pode haver aqui também desafios, vamos falar agora das novas tecnologias, que sim, podem também ser consideradas como desafios, mas podem ser consideradas como um aliado. Tudo aquilo que é um desafio acaba por se tornar um objetivo para nós. Quando falo das novas tecnologias, também porque agora, não é, com o uso da inteligência artificial, o uso cada vez mais de computadores, internets, mídia, faz com que a informação passe muito rápido, que haja uma maior objetificação do corpo, que haja também uma maior exposição a certos conteúdos, haja um maior consumo de pornografia, por exemplo. Portanto, há aqui estes desafios, o que é que acabam por ser estes desafios? Vão ser os objetivos que nós vamos querer abordar, lá está, como áreas de saber, para que, face a essa exposição, face a este contexto em que nós vivemos, de uma era digital, de uma era de informação rápida, numa sociedade em que nós temos que adaptar o conteúdo e a forma de chegar aos jovens no programa, tornam-se, lá está, agora a adequação do programa face a este novo contexto. E quais são as principais dúvidas que as crianças e os adolescentes levam aos profissionais? Depende muito aqui das idades em que estamos a falar, obviamente. E também é de notar muitas vezes que, dependendo de quem está a dar a formação, por isso é que às vezes também ajuda ter profissionais da área da saúde a ir às escolas dar uma certa formação, porque às vezes um jovem pode se sentir mais confortável ou não com a pessoa que está todos os dias, ou com se calhar aquela pessoa que é o profissional de saúde e que podem não estar lá todos os dias. Portanto, depende de quem vai abordar e depende das idades. Muitas são, obviamente, na área dos métodos contraceptivos, que também é um dos temas muito abordado, e é uma questão importante, não é? Hoje em dia eu acho que também há aqui uma falsa sensação de segurança e também muita desinformação aqui na parte da utilização do preservativo, que continua a ser a medida mais eficaz
que nós temos para prevenir infecções sexualmente transmissíveis. Há desinformação, e isto é um tema também muito abordado, às vezes aqui na utilização do preservativo para o sexo oral, que também é, mais uma vez, muito descurada a importância de utilizar o preservativo também para sexo oral. Outro problema que se tem visto nos jovens é a questão do chemsex, ok, de utilização de substâncias durante as relações sexuais, e tudo isso depois leva a que sintam que não há, digamos assim, a mesma performance sem esses meios adicionais, digamos assim, quando querem ter relações, e que também depois, para conseguirem atingir, é este um dos tais estímulos, para conseguirem atingir a tal performance, acham que não devem usar o preservativo. E este é um dos pontos, se calhar, mais abordados, é mesmo a questão do uso do preservativo, como utilizar, quando utilizar, costuma ser um desses pontos. Ao bocado falamos também aqui da comunidade, e eu pergunto-lhe qual é o papel dos pais na educação sexual das crianças e adolescentes. Os pais têm, mais uma vez, um papel crucial, ok? Quer no âmbito da educação que é dada nas escolas, quer, como sabemos, os pais também são os nossos educadores, não é? Eles transmitem-nos informação em casa. Às vezes também sabemos que podem não estar tão confortáveis em abordar certos temas, mas para isso é que também é um dos desígnios, digamos assim, do programa de saúde escolar. É se nós próprios conseguirmos abordar estes temas com os pais encarregados de educação e fazê-los sentir mais confortáveis a saber responder às perguntas de jovens, a saber abordar estes temas, lá está, desconstruir tabus, estigmas que possa haver. Portanto, isto também é importante para, no seu dia-a-dia, saberem lidar com questões que possam surgir. Isto é muito natural. Quer na própria discussão que pode haver face aos temas que são discutidos na escola. Como eu disse, é muito importante. Todos os temas e todas as intervenções que nós fazemos com os jovens, nós também queremos que cheguem a casa. Que cheguem a casa, quer aos pais, quer aos encarregados de educação, quer aos restantes familiares, e é importante que depois saibam de discutir estes temas, mantendo, não é, os princípios que são lecionados na escola, mantendo os tais princípios de inclusão, de assertividade, de uma sexualidade afirmativa, de saber falar também da importância do prazer e da tal autoestima, e de saber valorizar o próprio corpo, e não só saber dizer que é importante utilizar o preservativo, não é? Ou seja, é importante também nós conseguirmos abordar estes tópicos da educação sexual abrangente com aqueles que vão ser os principais influenciadores, diria assim, também dos comportamentos dos nossos jovens. E um cenário político internacional que é muito marcado pelo radicalismo, né, de opiniões, principalmente sobre essa parte de educação sexual nas escolas, há receio de que ocorram retrocessos nessa área, mesmo em Portugal? Eu penso que a política pode sempre influenciar para o bem e para o mal aquilo que se quer fazer em educação, em saúde, em qualquer contexto. Eu acho que nós neste momento temos, em termos de quadro legal, uma legislação que é favorável em Portugal, não é? Nós temos, como disse, uma lei que diz que é para abordar a sexualidade nas escolas, e isto é muito importante para nós, considero. Para além disso, para nós, enquanto Programa Nacional de Saúde Escolar, também é importante que até agora nós tivemos a sexualidade no programa. Não houve qualquer bloqueio em relação a essa área, e é algo que queremos manter, e, como disse, que seja uma abordagem abrangente, que inclua os direitos, que inclua a inclusão, que inclua as diversidades diversas que existem aqui no âmbito da sexualidade. E isso é algo que, a nível técnico, existe a evidência do que deve ser abordado, e que nós, enquanto Programa Nacional de Saúde Escolar, iremos sempre trabalhar com base na melhor evidência. E isto é importante para a saúde. E nós trabalhamos com aquilo que a ciência nos diz, com aquilo que deve ser abordado, com o contexto social e de saúde no qual vivemos, e é isto que iremos fazer. E até agora, felizmente, não tivemos qualquer problema em relação a isso. Os receios existem sempre, mas, como disse, qualquer desafio se torna um objetivo. Nós sabemos que existe também o conceito internacional de educação sexual integrada. O que é isto?
Como disse, existem diferentes conceitos: sexualidade integrada, sexualidade inclusiva, sexualidade assertiva. Aquela que nós adotamos para o programa é a sexualidade abrangente, educação sexual abrangente, e que também já está patente no trabalho que é feito na área da educação para a sexualidade. E que o nosso objetivo é, lá está, trabalhar de uma forma holística. É o bem-estar, tal como a definição de saúde, bem-estar social, emocional, relacional, com a sexualidade, e não apenas o trabalhar a questão da doença, não apenas trabalhar para a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. É garantir que temos um ambiente também promotor de uma sexualidade positiva, que essa sexualidade positiva seja vista, lá está, na promoção de nós valorizarmos o nosso corpo, as nossas emoções, os nossos desejos, e não só trabalhar a questão orgânica e sanitária, e uma visão também de sexualidade inclusiva no respeito da diversidade de género, diversidade de identidade de género, seja aqui todos estes componentes são muito importantes, de facto, para nós atingirmos os objetivos que queremos na educação para a sexualidade. E voltando agora um pouco às novas tecnologias, cada vez mais as novas gerações ficam mais expostas a conteúdo sexual na internet, seja através de vídeos, redes sociais, mensagens privadas. Como esse tema é tratado? Tem sido cada vez mais solicitado, lá está, que se comece a trabalhar a área da sexualidade pegando nestes novos temas, da exposição aos mídia, como disse, da parte da pornografia também, da exposição que existe, não só face a conteúdos de outros, mas há tal capacidade que nós temos de expor o que se passa na nossa comunidade escolar e de expor o corpo, se calhar o próprio e de outras pessoas, e da tal objetificação que existe do corpo associado às novas tecnologias. Este é um dos temas trabalhados, é um dos temas que é abordado nas áreas de educação para a saúde. Já existem alguns projetos também nacionais e internacionais que começam a trabalhar esta área. Como disse, é algo que nós estamos atentos para conseguir ver quais os projetos que demonstram efetividade, para depois conseguirmos, com o novo programa, implementar a larga escala estas áreas que começam a ser, lá está, cada vez mais identificadas como uma necessidade de abordagem, sobretudo no ensino secundário e ensino superior. E no que toca à pornografia em específico, de que maneira é que ela é abordada nas escolas? Como digo, ou seja, neste momento nós estamos a construir o programa. Portanto, não existem conteúdos, ok? Existe um referencial de educação para a saúde, existem conteúdos formativos criados quer por algumas equipas de saúde escolar, quer pela própria Direção-Geral de Educação, que abordam também estas áreas. Nós, enquanto programa de saúde escolar, até agora não tínhamos propriamente aqui um material, um recurso, seja um PowerPoint que possa ser utilizado, seja fichas de trabalho ou outro tipo de recursos materiais que possamos utilizar em contexto educativo para abordar estes temas. Isso é algo que nós queremos construir para o futuro. Por isso é que eu digo que, quando referi anteriormente, estamos precisamente a tentar identificar que equipas é que já trabalham nestas áreas, que projetos é que já possa haver que trabalhem estes temas, para perceber a efetividade dos mesmos e depois poder replicar a nível nacional. E agora indo para um outro lado, mas em off, a doutora comentou que o conceito de perda de virgindade já não é exatamente correto. A senhora pode dizer o porquê? Ou seja, perda de virgindade é um conceito social, não é? Primeiro, o que é uma perda? É logo criar um estigma. O que é que estamos a perder, digamos assim? É logo à partida estar a conotar negativamente. E depois o próprio conceito de virgindade, não é? Que historicamente poderia haver, e como digo, conceito social, e que denota aqui uma transição, digamos assim, no corpo da mulher. Biologicamente, o que nós sabemos há uma ruptura do ímã, que pode acontecer até,
como sabemos biologicamente, sem serem relações sexuais. Numa atividade desportiva pode, de elevado impacto ou por outras razões, pode acontecer haver aqui uma ruptura do ímã. E, portanto, socialmente a pessoa iria dizer perda de virgindade e associar aquela pessoa que teve relações sexuais, já iniciou a sua prática de atividade sexual, quando não corresponde aqui ao ato biológico da ruptura do ímã. E mais uma vez, para além de haver esta diferença, não é, do que marca aqui a parte biológica e a parte social, há um tabu importante associado e isso é que deve ser desconstruído e se calhar por isso é que devemos deixar cair este conceito, que acho que é bastante negativo estarmos a conotar de uma perda, de olharmos negativamente para este momento da vida de uma pessoa, que é um momento importante e que não deve estar de forma alguma estigmatizado e criar tabu para aquela jovem, não é? Para aquele jovem também. Para terminarmos, temos 2 perguntas de resposta rápida deixadas pelos nossos leitores. A primeira é a seguinte: quais são as estratégias que os pais devem usar para alertar os adolescentes sobre os perigos das redes sociais no que toca ao envolvimento sexual entre os pares? Antes de mais, qualquer estratégia de abordagem dos pais encarregados de educação para com os jovens deve ser uma abordagem compreensiva e inclusiva, ok? Deve ser uma abordagem em que pode haver um espaço de conversa aberta e também é importante, mais uma vez, é um tema em que às vezes pode haver desconhecimento do próprio e que o próprio não é o próprio pai encarregado de educação, pode ter que ir pesquisar algumas informações e até pedir no âmbito de alguma consulta, informação profissional, para conseguir esclarecer o jovem adequadamente. Não acho que deve ser sempre uma conversa aberta às questões que os jovens possam ter. Isto é muito importante, os jovens terem um espaço em que se sentem seguros para colocar as questões que necessitam e que depois o pai, o encarregado de educação aqui, se sinta também capaz de ou esclarecer ou, quando não sabe, saber onde ir procurar a informação ou a quem encaminhar aquele jovem para procurar informação. Acho que isto seria a mensagem mais importante a ter neste âmbito. Sim, e a segunda pergunta acaba esbarrando no que a senhora acabou de dizer. Onde é que os pais podem aprender sobre educação sexual? Ok, uma boa pergunta, de facto. Então, fontes de informação fidedignas, como nós sabemos, é um tema bastante importante. Há sempre o site do SNS e no site do SNS 24 existe para diferentes temas, e aqui nem precisa ser só sexualidade, para tudo que seja uma doença, tem lá quase de A a Z diferentes tópicos que podem ser pesquisados. O próprio site da Direção-Geral da Saúde também tem uma parte que é Saúde de A a Z, onde esses temas também podem ser pesquisados. A própria Direção-Geral da Saúde tem uma divisão de saúde sexual, reprodutiva, infantil e juvenil que trabalha estas áreas, é especializada nestas áreas e que também tem no próprio site da DGS uma página dedicada, digamos assim, a esta área, onde também colocam lá conteúdos que são importantes para os próprios pais encarregados de educação. Sites também úteis do Ministério da Educação, da Direção-Geral de Educação, que tem uma página também na área da cidadania e em específico da área temática da sexualidade, também tem lá vários conteúdos. Lá está PowerPoints, webinars que haja também estão lá. Nós, a partir de julho, setembro, lá está, queremos começar a ter uma página bastante ativa do programa de saúde escolar, como disse, a ter os tais recursos e, portanto, espero que a partir desse momento, e não sei quando é que este podcast irá para o ar, mas espero se nesse momento já houver, que também se possa divulgar essa página e os conteúdos que lá estarão, e teremos certamente conteúdo específico também, não só por idades, não só aqui por setting escolar, digamos assim, mas também para as tais populações diferentes que falamos dentro da comunidade educativa, sendo
um importantíssimo contributo aqui para os pais encarregados de educação, portanto teremos esse conteúdo. E depois também existem sempre os sites internacionais da OMS, entre outros, que podem ser pesquisados. Obrigada, doutora Gisela Leiras. Fica por aqui este episódio do Pela Tua Saúde, o podcast do JPN sobre saúde feito de jovens para jovens. Obrigado por terem nos acompanhado na primeira temporada do Pela Tua Saúde. Esperamos que nesse conjunto de episódios tenham ficado saber mais sobre sexualidade. Até a próxima! Porque ouvir, porque respeitar, talvez pelo teu bem-estar. Se queres que algo mude, vem daí pela tua saúde.